que é o PNL em si? Que é uma dúvida minha. Aí depois eu vou voltar lá atrás, mas eu quero essa antes de a gente começar esse podcast por completo. Já começou pela pergunta mais difícil, né? Sério, velho? Normalmente eu gasto 24 horas para explicar o que é PNL. Então, todo mundo aqui já pega seu Bloquinho, sua pipoca, caneta. seu bloquinho, sua caneta. É justamente porque eu sempre falo nos treinamentos que uma boa ideia só chega a mentes preparadas para recebê-la. O que isso significa? Significa que a gente tem que plantar o terreno, adubar, fertilizar, para que floresça novas perspectivas, novas ideias. Então, assim, no decorrer do podcast, se a gente ir para esse lado, né, do desenvolvimento pessoal, eu penso que a gente vai construindo a percepção do que é programação neurolinguística. Mas da maneira mais simples possível, é como se fosse uma espécie de manual do cérebro, ou um manual da mente, onde eu acabo me conhecendo mais, conhecendo o ser humano de maneira mais profunda, e com isso sabendo lidar, sabendo me relacionar, lidar melhor com minhas emoções. Com isso, minha jornada profissional fica mais simples, vamos dizer assim, mais significativa. Então, a programação neurolinguística, ela entra muito nesse campo. É como se eles fazem um paralelo que eu acho meio bobo. Mas eu entendo que para as pessoas mais leigas, para que você comece a se interessar pelo tema, é uma metáfora interessante. Eles fazem um paralelo entre como se fosse assim, o nosso cérebro ser um hardware, essa máquina grande aqui, física do computador, e os nossos pensamentos, crenças, nossas percepções de realidade são softwares. E a gente consegue alterar, né? Desinstalar, instalar novos softwares. Então, assim, no decorrer da nossa vida, muitas vezes, outras pessoas instalam, sem a nossa permissão, outros softwares na nossa mente. E, às vezes, esse software, ele gera uma dificuldade de me comprometer com minha saúde. Às vezes, gera mais ansiedade do que devia. Esses softwares, muitas vezes, me impedem de crescer na minha carreira, de vir aqui falar. Então, assim, a programação neurolinguística é uma maneira de programar a mente de uma série de formas, incluindo a linguagem. Então, ele veio, né, de dois sujeitos americanos, John Grinder e Richard Bandler. Eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu empolgo, começo a falar um monte de coisa técnica e essa coisa fica chata. Então, assim, pessoal, se ficar chato, vocês digitam aí, porque aí eu vou tomar Especifica mais. Fica mais. Porque aí a gente toma mais uma dose, porque o pessoal ali na recepção já me encheu de cerveja. E aí só pra poder, a gente, soltar, né? Poder falar as coisas. Pra ficar tranquilo. Então, eu acho que é suficiente, assim, pra gente começar o entendimento da PNL. Não, sim. Eu acho mais interessante da PNL é quando ela te dá essa certa liberdade, de certa forma, de poder manipular, entre aspas, algumas coisas no seu cérebro, né? Por exemplo, você falou aí que tem como, entre aspas, desinstalar e instalar, como se fossem programas no seu... Eu achei isso da hora porque do mesmo jeito que eu falo, pode vir uma pessoa de forma negativa instalar algo que você não queria, você tem o poder também de tirar aquilo e instalar uma coisa nova que seja benéfica pra você. Só que aí você tem que... Como que é a palavra? Você não... Eu esqueci o cara que falou, velho. Paulo Cuenca. Tava falando, acho que a maior dificuldade das pessoas é que o povo sabe que existe um exemplo, um medo, que é um monstro na cabeça e o povo quer eliminar. E de certa forma, não necessariamente tipo assim, tem que... Você só tem que saber que ele existe e saber controlar ele. Controlar ele, entendeu? Porque não tem como ser eliminado. Todo mundo tem isso, entendeu? Você só tem que saber manipular da melhor forma possível. Isso é da hora, porque tem muitas pessoas que não sabem que elas mesmas têm esse poder de tal. Cara, entendeu? isso é muito interessante. Eu fiz uma postagem nos meus stories do Instagram, se eu não me engano, essa semana mesmo. Falando algo mais ou menos assim. Quando eu odeio alguém, até que ponto não tem algo nesse outro que eu odeio que é meu e que de alguma maneira eu reflito nele? Um espelho. É uma espécie de espelho. E eu vi que várias pessoas reagiram mal a essa postagem, me perguntou, não, mas então se eu odeio fulano de tal, aí já joga pra política, né? Também, sim. Assim, mas eu odeio o candidato tal, eu odeio o presidente, eu não sei o quê. Então é porque eu tenho tal comportamento dele. E a verdade é que não é que você tem o mesmo comportamento, mas pode ter uma semente ali que na situação adequada ou inadequada, essa semente pode germinar. Então o que eu quero dizer com isso? Que quando você odeia alguém, talvez, muito provável, só pra gente ser um pouco mais sutil e não falar que é sempre assim, certamente algo de você tá ali
também, seja a sua vaidade, seus preconceitos. Então a gente está sempre ali apontando o preconceito. Ah, fulano é preconceituoso. Mas será que a gente não é preconceituoso em várias esferas da nossa vida? Talvez não naquela específica que a gente xingou o outro, Mas, assim, mas talvez em outras áreas. O nosso egoísmo, então quando a gente vê alguém tendo um comportamento inadequado, seja na política, dentro do aspecto religioso, sei lá, em empresas, sempre que a gente aponta o dedo, eu suspeito que em algum nível isso faz parte do nosso ser. Nossa, cara, acabei de lembrar de um ditado que eu acho que, se não me engano, foi minha mãe que falava. Quando você aponta um dedo pra pessoa, tem outros apontando pra você, enfim. E, tipo, tem um pouco de sabedoria nessa frase, eu acho. Certamente. O grande mestre Jesus Cristo, se eu não me engano, se eu estiver errado, vocês me corrigem, pelo amor de Deus. Não julgueis para não serem julgados. Então, ou seja, tem uma sabedoria nessa coisa aí de julgar as pessoas, de tomar cuidado com isso. E tanto que é uma primeira impressão que dali mesmo você já consegue meio que ter uma leitura da pessoa, porque que nem a pessoa já tem... Você tem a primeira impressão, a pessoa dela citando o erro de outra pessoa. Você fala, poxa, mas... Porque tem outras opções, entendeu? Um exemplo, eu chego aqui na mesa e Rogério tem muitas coisas que ele poderia citar e ficar específico com ele, mas ele quer me dar uma solução do problema que eu tô tendo. E automaticamente você já vê com outros olhos, entendeu? Que nem tem muita primeira impressão que você fala, Josa, você tá errando nesse quesito. E, pô, você não acha que se você pegasse essa mesma coisa que você tá fazendo e fizesse de outra forma, não seria melhor pra você nesse aspecto? Porque tem muita primeira impressão que o povo, eu vou julgar, mas, poxa, antes de julgar, analisa. Para e pensa. Tipo assim, será que eu, em algum momento, eu faria a mesma coisa? Na posição que aquela pessoa tá? Nossa, velho, isso é sensacional. Tipo assim, quando eu comecei, que isso a gente é novo. Pra caralho, você tem 20 anos, eu tenho 19. Mas quando... Não é 30, não? Não, eu tenho 19. Quando a gente se começa a colocar no lugar do outro, em muitas coisas você fala, pô, isso que eu ia falar não tem necessidade, isso que eu ia fazer não tem necessidade, porque se fosse eu lá, eu não ia ficar confortável com tal, eu não ia ficar feliz com tal. A gente vê muito claramente no dia a dia quando alguém critica determinados políticos, né? Mas esse político tá transgredindo, tá roubando, tá não sei o quê, mas passa no sinal vermelho, estaciona em vagas exclusivas para deficiente. Um troco errado. Dá um ali, segura um troco. Então, assim, a gente pode perceber na sociedade vários comportamentos que são reflexos de uma falta de ética e que muitas vezes a gente adora apontar, né? Exatamente. Não que o errado não deva ser apontado, mas é uma reflexão sempre que a gente apontar pra gente olhar pra gente também. Exatamente. Então, é o que você falou anteriormente. Nós temos um fantasma, um monstro dentro de nós mesmos. Uma coisa que eu sempre falo também é que uma árvore, para chegar aos céus, ela precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Claro. Então, ou seja, a gente precisa olhar para as nossas questões, para aquilo que machuca, para aquilo que não é tão agradável, porque só assim a gente vai conseguir conquistar a nossa saúde mental, nosso equilíbrio. Então, só para reforçar esse ponto. Não, sim. Não, mas isso é muito da hora, porque é muito difícil, eu vou falar no meu particular, era muito difícil para mim eu aprender alguma coisa só pela experiência do outro. Tem muita coisa que você tem que ver, você tem que sofrer, você tem que passar o processo sentir na prática pele pra você realmente ter essa mudança. Ou seja, tem muitas vezes que você vê o outro com a raiz profunda e você fala, era simples, você fala, pô, se eu fizer isso, eu vou evitar de fazer tal coisa pra mim ter raiz profunda igual a dela, mas você não consegue. Só quando você passa por certos processos que você fala, agora eu entendi. Por isso que isso aconteceu comigo, pra minha raiz chegar o mais profundo possível. Entendi. Não, sim, não, acontece. Já aconteceu comigo algumas coisas nesse sentido também. Cara, nossa, esse assunto é muito complexo. Tipo, e quanto mais você vai caçando exemplos mais e buscando, mais tem assim, nossa, velho.